Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, mais um vídeo nessa série. E eu transformei em experiências fora do corpo em essas conversas, né? Essas experiências com o meu anjo da guarda, que é muito mais importante, tá certo? Porque a experiência fora do corpo você faz uma vez ou outra, é muito bom, mas tudo isso é graças a ele, né, ao anjo. Então, o mais importante não são as experiências, vamos tirar do foco. O mais importante é ele, o anjo, né, que nos guia em todos os momentos da nossa vida. Eu quero que você, através desses vídeos, né, possa obter uma certeza maior, né, da existência deles e, quem sabe, buscar fazer esse contato com o seu anjo de uma forma mais intensa, forte, tá bom? E assim, logicamente, você vai ser mais livre e feliz, que é a vontade do Pai para cada um de nós, tá certo? Então vou insistir mais uma vez, falando um pouquinho sobre esse anjo da guarda, que é tão importante na nossa vida, na nossa existência. E eu vou falar um pouquinho de alguns contatos que eu tive com ele, né? Eu lembro de um deles, foi muito interessante. Já contei para vocês, eu não vou contar tudo novamente, né? Mas é uma experiência que eu fiz em um outro planeta. Ele me levou para um outro lugar, um outro planeta. É muito interessante, né? Eu lembro que poderíamos estar lá no estalar de dedos, né? Que é o que o Espírito faz. Ele está em todo lugar, né? Ele pode estar lá na velocidade do pensamento, tá certo? Mas, no entanto, né, ele resolveu, quando chegamos perto daquele sistema solar, ele resolveu mostrar para mim que nós estávamos viajando e que o lugar era bem distante. Eu lembro de ter passado perto de um planeta muito grande. A comparação do nosso sistema solar seria de Netuno. É um planeta, né, como eu vejo aí nas fotos, né, tirada, que ele é na coloração azul, um azul escuro, tipo um azul cobalto. E é justamente perto de um planeta desse tipo, talvez da mesma cor, nós passamos muito próximos dele. Eu lembro de olhar assim para a esquerda e ver aquela imensidão, aquela bola imensa, né? Muito grande, né? Eu falei, poxa vida, onde nós estamos? E logo em seguida dessa visualização, eu lembro de nós estarmos num planeta pequeno, tipo a Terra, e entrado por um duto de um vulcão, né? Um vulcão, era muito bonita a paisagem, né? Um vulcão enorme, um canto assim de um continente, e água, o mar todo em volta, né? As montanhas seguindo uma espécie de cordilheira no fim desse continente, e toda a parte de trás do continente assim, varrido por uma cordilheira, né? Cheio de montanhas. E esse era o primeiro deles, o primeiro montanha, um vulcão extinto já há muito tempo. E nós entramos por esse orifício, aquele buraco que ele tinha, né? E todo dentro dele era oco, e até lá embaixo. É interessante de ver aquilo. Eu não sei se foi aberto pelas pessoas que ali moravam ou já era assim. E lá no fundo, lá embaixo, tinha um buraco onde a água do mar entrava dentro dele assim. Dava para ver as ondas entrando assim por dentro desse vulcão. E nós paramos bem perto do topo, onde tinha uma passagem do lado, que era uma série de escadas que iam descendo, circulando todo o interior, né, desse vulcão, ia circulando até chegar lá embaixo. E em volta, né, tinha casas, orifícios, né, onde construíam as casas das pessoas dentro desses vulcões. E lá em cima, né, nessa escadaria, tinha uma passagem à esquerda, onde você saía
para as outras montanhas. Ali tinha floresta, tudo mais abaixo, tanto do lado como do outro, né? Então à esquerda é um continente que se estendia e à direita se descia a montanha e saía no mar, né? Lá embaixo tinha também um pouco de floresta, mas era pequena essa floresta e já tinha o mar ali banhando todo aquele lado, né? Pois bem, o mais interessante não é isso, são apenas detalhes, mas quando eu parei nesse pequeno lugar lá, cercado ali por uma pequena cerca, e era uma escadaria, e ali eu pude ver o meu anjo, né? Ele parou do meu lado. Olhei para a face dele, mas é interessante que você não consegue ver a face. É como se você estivesse tomando um banho, né? E um banho bem quente, e ficava aquele vapor todo, né? E você ia no espelho, né? E tentasse olhar a sua face no espelho, né? Você não consegue ver, está tudo borrado, né? É mais ou menos isso que pode dar um exemplo para você. Então, olhando para a face do anjo, né? Para o rosto dele, ele é embaçado, você não consegue distinguir nenhum traço, né? É uma imagem embaçada. O corpo sim, você distingue, mas a face não consegue ver, né? Não sei a razão, também nunca perguntei, mas acho que não tem muito interesse, né? Não tem o porquê, né? Ele é um ser espiritual, então ele se faz dessa forma para nós, para poder ficar do nosso jeito, talvez, né? Mas não que ele tenha aquela forma, né? Um ser espiritual não precisa ter forma, né? Como nós no futuro próximo, cada um de nós, né, quando for levado para essas moradas da casa do Pai, nós vamos ter forma como nós temos aqui. Seria o perispírito igualzinho esse corpo que nós temos aqui, que vamos usar, né, em moradas, inúmeras vezes, até nós começarmos a fazer uma transformação em ser de luz, né, onde não vamos ter mais forma nenhuma, vai ser apenas um foco de luz. Mas está distante, né, essa nossa caminhada aí para esse ponto, tá certo? Não vamos nos preocupar com isso agora, né? Eu vou dar um início nessas pinceladas aí de luz talvez no próximo vídeo que eu for fazer para vocês, onde eu vou buscar falar sobre uma experiência muito interessante que eu tive, né, ao contar uma história. Olha que interessante, ao contar uma história que demorou meses para ser contada, e eu vou passar para vocês, talvez no próximo vídeo, não sei se vai ser vou ter que desmembrar em 1 ou 2 ou 3 vídeos para poder passar essa história toda para vocês, hein? Mas é uma história interessante de transformação de um ser como nós para um ser de luz, né? Vamos deixar para depois. Estou preparando isso e vai ser talvez o próximo vídeo, né? Assim, estou planejando. Pode ser que venha um outro assunto mais interessante, daí eu passo na frente, tá certo? Pois bem, esse anjo então que está sempre conosco, sempre do nosso lado, nos orientando, nos guiando, ele não se manifesta para nós do jeito que, vamos supor assim, que nós queremos. Ele se manifesta a cada um de nós de uma forma que não venha a mexer com o nosso livre-arbítrio. Então, inúmeras vezes você pode ter encontrado com o seu anjo numa situação difícil, talvez com uma doença, talvez, enfim, qualquer situação difícil, numa estrada, quando você não conhece, onde o seu veículo está danificado, você pede ajuda para alguém te ajudar. Enfim, eu conheço inúmeras histórias de pessoas que narram
essas histórias todas, né? E a conclusão que ela chega fala: nossa, apareceu uma pessoa para me ajudar e depois eu não consegui nem agradecer a ela, ela sumiu, não sei onde ela foi. Então, são tantas histórias desse tipo que você fala assim, é a presença dele, é do anjo, então não negue isso, tá certo? Então, nas suas histórias, quando aconteceu alguma coisa com você e você não tem resposta para dar, né, sobre aquilo, ou eu era para ter sofrido um acidente, por exemplo, naquele dia, e não sofri, nada aconteceu, né? Uma pessoa me ajudou, tinha quebrado o carro, apareceu uma pessoa para me ajudar, assim, do nada me ajudou, ou assim, tantas histórias. Então, quem são essas pessoas que aparecem do nada, de uma forma assim totalmente voluntária, assim, sem precisar nada em troca, e nem espera às vezes para que você agradeça? Eu converso com ele, pergunte o nome, ele já some, né? Então são anjos, é o seu anjo da guarda que aparece, toma forma em determinados momentos para te ajudar. Ou o anjo influencia um outro ser, tá certo? Para que aquele ser te ajude naquele momento, né? Tem uma coisa que acontece na cabeça: olha, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, eu vou parar para ajudar. Talvez ele nunca fez isso, mas naquele momento ele para te ajudar, tá certo? Então é a influência do anjo também, o anjo da guarda que chamou o anjo dele, conversou com ele e fez com que aquela pessoa parasse para te ajudar, tá certo? Então o mundo espiritual está aqui do nosso lado, pertinho de nós, né? Somos nós que não conseguimos entender, perceber tudo isso que está tão junto de nós, né? Como nós somos tapados, viu? Tapados, né? Emocionalmente, espiritualmente, não conseguimos perceber, vivemos na matéria que está aqui do nosso lado, né? E não conseguimos abrir, né, a nossa visão para um mundo muito maior do que esse, tá certo? Pobre criaturas, viu? Pobre criaturas, como somos pequenos, não conseguimos nos desenvolver. E olha só que hoje os meios de comunicação, em especial, né, a internet, os celulares, estão deixando nós ainda mais distante desse caminho. Impressionante como a tecnologia hoje está mudando, né, o caminho da humanidade. Não é bom isso, mas faz parte, né, do aprendizado, né? Enfim, eu já falei isso para vocês uma vez, o ser humano ele procura a unidade, procura Deus, né? Procura esse contato com o Pai, né? Então, procura ser um, né? Assim como dá uma ideia, uma pessoa ela geralmente segue uma moda, né? Uma roupa, um modo de vestir, um modo de ser, né? Costumes da época, né? A hora que alguém começa alguma coisa e o outro vai imitando, e no fim todo mundo acaba imitando, fazendo igual àquela estrutura que está proposta para aquela época, né? Então isso é o sentido de unidade, de você buscar ser um, né, igual ao outro, seguir os costumes, as ideias, o modo de falar, de ser, de agir, né? Então, de uma certa forma, procuram essa unidade. E nos celulares, quando você entra em contato com as pessoas, através do WhatsApp, de um grupo, disso, daquilo, também analisem só como é verdade. Todos buscam seguir também uma unidade, o se ligar, né, através desses meios de comunicação ao outro, né? É o sentido da busca dessa unidade. Então o ser humano ele tem necessidade, ele deseja muito ficar próximo do outro, né? É um ser social, então ele quer participar dessa unidade, né? E o celular hoje está tampando um buraco na vida, né, das pessoas, fazendo com que essa união aconteça. Olha que interessante. Mas seria muito mais interessante se essa união fosse de uma forma mental, telepática, espiritual.
Então nós temos dentro de nós toda essa capacidade, Deus já criou nós para isso, de estarmos em contato com o outro de uma forma espiritual. Eu vi uma reportagem uns dias atrás de cientistas descobrindo que, de uma forma científica, descobriram que o ser humano está ligado um ao outro. Então tem uma onda, eles descobriram lá uma onda, um pico, de uma frequência em que tem todas as mentes das pessoas, E esse pico faz com que as pessoas sigam uma determinada linha de pensamento, tá certo? Como se você tivesse ligado um ao outro através dessa frequência que está aí, no campo magnético da Terra, e faz com que você siga uma linha de pensamentos, tá certo? Então é uma forma dessa unidade, dessa ligação, de estarmos interligados um com o outro, tá certo? Agora vamos vir um pouquinho mais fundo. No mundo espiritual, os anjos, Deus, eles estão em nós constantemente. Então Deus é tudo que você vê é a presença de Deus. Então Deus está dentro de nós estamos ligados a Deus. Caminhamos para essa unidade, como Jesus nos ensinou. Jesus foi a presença de Deus aqui na Terra, porque Ele deixou ser levado por Deus 100%, todo momento. Então nós também temos que, olha, está escrito isso, tá bom? Então o sentido da igreja, da religião, é nós nos aproximarmos de Jesus para ser Jesus. Tá certo? Então essa unidade é o voltar a Deus, Então Jesus veio aqui nos ensinar a ser um. Então voltar à unidade, deixar Deus agir em nós. Estão percebendo o sentido da igreja, É nós nos unirmos ao Pai, ser um. Então ser Jesus é entrar nessa unidade. Então quanto mais você entra numa meditação, numa oração, buscando fazer aquilo que Deus quer, olha o que significa fazer o que Deus quer, é participar da unidade. Então busque entender talvez a religião, as coisas que Jesus colocou de uma outra forma, que é muito bonito os ensinamentos de Jesus. As pessoas às vezes olham para as coisas da igreja, acham que são coisas do passado, que não interessa para hoje, Mas não, é uma coisa viva, certeira, que está ali, Nós precisamos entender o sentido de tudo aquilo que está sendo colocado para nós e buscar viver aquilo, tá certo? Você quer aceite o que eu estou falando ou não, queira isso ou não importa. Você vai um dia entender e viver essas verdades que eu estou falando aqui agora. Porque não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Só tem esse caminho. Tá certo? Você pode escolher outro, não tem problema. Pode escolher, vai. Onde você quiser, faça o que você quiser. Você é livre para isso. Deus criou você livre, para fazer o que você quiser. Não quiser ouvir o que eu estou falando agora, não tem problema. Desligue aí, aperta o botãozinho, desliga e vai embora. Faça o que você quiser. Tá? Mas eu estou falando para você uma verdade. Então, você um dia que está ouvindo, assistindo esse vídeo, vai entender o que eu estou falando e vai se aproximar mais e mais de Jesus, para ser Jesus. Tá certo? Porque não existe outro caminho. Uma hora a ficha vai cair e você vai conseguir entender essa verdade e se voltar para Ele. Interessante seria se você entendesse já e voltasse para Ele agora. Assim você seria feliz mais cedo. Tá certo? Ia ser livre mais cedo. Tá bom? Mas não se preocupe. Faça a sua escolha. No momento certo você vai entender isso e vai tomar a sua decisão para esse caminho. Tá bom? Tem muitos caminhos que o mundo nos oferece. Vai fazer o que você quer. Vai circular, Os caminhos do mundo é como se você tomasse uma série de círculos, ficasse rodando, e depois você continua no caminho. Ou você vai num caminho fazendo voltas, Você vai indo para uma direção, mas ao invés de você ir reto, você vai fazendo voltas em torno daquela direção, mas vai continuar caminhando. Continua caminhando em círculos, andando um pouquinho de cada vez, mas vai andando para aquela direção. Até que um dia você entenda e caminhe mais rápido, Porque Deus quer, que é colocado no livro de Isaías, diz assim que as estradas possam ser alinhadas, esticadas, as curvas, possam ser esticadas, até lá no livro de Isaías isso,
para que você chegue mais próximo, né? As montanhas, né, vão ser rebaixadas, tá bom? Aplainadas, e os vales profundos vão ser todos soterrados. Para que isso? Para que você não precise descer e nem subir e nem fazer curvas, mas ir em linha reta para ele. É bonito, simples e muito bonito tudo isso, né? É apenas o querer fazer acontecer a vontade do Pai na sua vida e seguir por um caminho mais reto. Tá bem? Entendeu? Espero que sim. Pois bem, então quando você se preocupa com a oração, com a meditação, é esse se aproximar do seu anjo, Deus, é o conversar com Ele, é o conseguir ouvir a Deus, né? A sua mensagem, o que Ele quer e colocar em prática na sua vida, né? Então é importante o parar, o meditar, a oração, tá certo? Para ter esse contato com Ele. Mas para isso, né, volto a dizer, tem que ter a certeza daquilo que você está fazendo, né? Tem muita gente que para rezar e fica rezando, mas não sabe o porquê está rezando, né? Repetindo palavras. Tá bom, está fazendo uma oração, está parando, achando um tempo, tá ótimo, né? Mas tem mais, é muito mais profundo do que isso, né? É o sentido de você meditar as palavras, meditar o que você está fazendo, né? A importância de você entender o propósito da oração e não fazer apenas de uma forma mecânica, né? Como todo mundo faz, né? Mas tudo bem, faça do seu jeito, então buscando apenas indicar um caminho melhor, né? Então, é o aproximar, é o buscar, né? É falar com Ele, entrar em contato com Ele, né? E desbloquear, né, todos esses bloqueios, né, que você tem na sua mente. Será? É possível? É isso mesmo? Tenho certeza disso, né? E se não for, estou perdendo tempo. Você tem que ter uma certeza. Jesus falou para os seus discípulos para não duvidar, né? Então não duvide, tenha certeza. Então meu anjo está aqui, o seu anjo está com você. Nós temos esse ser especial que está do nosso lado para nos guiar, para nos orientar, né? Para que você siga pelo caminho verdadeiro e seja feliz, tá certo? Então ele está aqui, ele quer te ajudar. Então preste atenção na forma que ele atua na sua vida, né? Indicando talvez um livro para você ler, um filme, por que aquilo aconteceu, por que tal pessoa falou daquela forma comigo, que me chamou a atenção, o que ela quis dizer com aquilo. Toma cuidado com todas as formas que o anjo usa para comunicar com você, né? Numa celebração, numa igreja, né, que você está, sei lá que igreja que for, uma mensagem da Bíblia te chegou, fala, nossa, que interessante, não tinha pensado nisso, né? Então vai clareando a sua mente para um caminho, né? Às vezes eu já ouvi pessoas que falam assim, nossa, eu tenho um pressentimento forte que eu tive, que eu não devo sair, né? Eu ia sair de carro, a pé ou sei lá o que for, né? Um pressentimento tão forte que eu devo ficar em casa. Pode ser que seja, né, a ação dele, né? Então pense bem, né? Se foi muito forte esse pressentimento, né? Esse sentimento que você está tendo, então fique, né? Veja a razão por que você não deve fazer essa viagem, estar nesse lugar, determinado tempo, né? Então é esse buscar esse contato interior com ele para que você possa ser uma pessoa mais livre, tá certo? Esses dias aqui eu estava refletindo com o pessoal nas celebrações que eu fiz, né, sobre tipo de linguagem que é colocada nos evangelhos nesse final do ano litúrgico, né, que é uma linguagem apocalíptica, uma linguagem que fala de um futuro, que o sol vai se apagar, a lua também vai se apagar, né? O céu, as estrelas vão cair do céu, né? Fala um monte de coisas desse tipo, prevendo, né? Buscando colocar uma coisa futuro que vai acontecer no futuro. Eu digo para vocês que não é nada disso.
Não existe, né, essa visão futurista de que vai acabar tudo. Não é esse o sentido, né? Então o sentido, presta atenção, o sentido é que você tome uma decisão na sua vida, e no momento que você aceitar, né, a Deus, a presença do seu anjo do seu lado, né, Jesus buscando trazer tudo isso para você, e você começar a assumir Jesus na sua vida, que é o sentido da nossa existência, como já disse inúmeras vezes, de ser Jesus, né, participar dessa unidade, é ser um com o Pai, e se aproximando com Jesus você entra nessa unidade, e quando você entende isso e toma esse firme propósito, verdadeiro, positivo de seguir Jesus e ser Jesus, esse mundo aqui desmorona. Então as coisas que você procurava antes, que eram verdadeiras para você, eram boas, né, não tem mais interesse. Então é o seu sentido de o sol se apagar, a luz se apagar, as estrelas caírem do céu, as coisas todas. É a mudança de vida nossa, de comportamento, de atitude, de você passar a ter uma vida diferente, né? Então toda aquela estrutura de vida que você levava antes, isso se destrói, né? Aquele formato de vida que você tinha antes não existe mais, desmorona, né? Tudo colocado ao chão, aquele sentido de vida que você tinha, e passa a ter uma vida nova. Vida nova é nessa unidade com o Pai, e é isso que os anjos estão buscando fazer. Eu vejo que hoje isso está acontecendo de uma forma muito intensa, né? Principalmente nas crianças. Eu vejo as crianças hoje com uma sabedoria, uma inteligência, uma percepção tão diferente das crianças talvez da minha época ou antes, né? Que eram tão quietinhas, burrinhas. Hoje são muito inteligentes, né? Até havia pouco tempo atrás uma reportagem onde se colocou vendas, né? Vendou todas as crianças para que elas não enxergassem nada, eram 4 crianças, e uma senhora foi colocando imagens na frente dela, às vezes alguma foto, às vezes uma colher, uma faca, uma coisa qualquer na frente, e perguntava: fulano, o que eu tenho na mão? Ela respondia: uma colher de madeira. E ela não estava enxergando. Daí, você, a menina, o que eu tenho na mão? Né? Uma pedra transparente, né? Tá bom. E todas as coisas que ela ia segurando, as crianças que ali estavam sabiam o que ela tinha nas mãos, né? Eu não sei, a conclusão que eles chegaram, se é telepatia, né? Se aquela senhora que estava segurando estava passando para eles telepaticamente aquilo que ela estava fazendo, segurando, ou se ela tinha uma visão, né, espiritual daquilo que estava sendo colocado para ela identificar, né? Não sei te dizer, teria que fazer mais experiências nesse ponto, né? Mas nós estamos desenvolvendo. Então as crianças hoje estão um desenvolvimento espiritual muito maior do que muito tempo atrás, né? Provavelmente que no futuro nós vamos precisar mais conversar para poder transmitir fazer uma comunicação através da fala. Não precisa mais, vai ser telepática através do pensamento, nós vamos nos comunicando, né? E aos poucos nós vamos perdendo os sentidos, né, desse corpo aqui. Até eu vi há pouco tempo também um cego que conseguia andar, né, a visão que ele tinha era a visão espiritual. Ele via tudo que estava aí ao seu redor, mas a visão dele era do espírito, né, que estava ali. Não usava mais os órgãos, né, do corpo para ter essa visão, essa percepção das coisas que estão à sua volta. Era uma visão espiritual, né? Então vai chegar um tempo também que nós vamos desenvolver esses sentidos ao ponto de fechar os olhos e poder caminhar sem nenhum problema, tendo a visão de tudo que você está à sua volta. Eu sei que isso é possível, porque quando eu faço as experiências fora do corpo, né, meu corpo está lá dormindo, esse organismo aqui está parado, como se fosse um carro estacionado, e eu saio dele e me vejo ali dormindo, deitado, né? A visão espiritual é muito maior do que a visão do corpo. Eu consigo ver todas as coisas que estão à minha volta, mesmo estando no escuro, porque você não precisa de luz, né, para ver. No corpo, nesse organismo aqui, a luz entra pelo olho, né, e faz com que as células aí, né, possam fazer enxergar as coisas que estão ali em volta. Então, a luz entra para poder
ter visão. Se não tem luz, você não enxerga, fica no escuro, né? Mas no espírito não. O espírito pode estar no escuro que você vai conseguir ainda ver, né? Então, às vezes que eu faço essas experiências, até no começo eu fazia a experiência de apagar, dormir com a luz apagada no escuro, ou dormir com a luz acesa, não, tanto faz, não importa. Para o espírito não tem essa diferença, né? Então ele pode estar em qualquer lugar com a plena visão. E a visão lá no mundo espiritual é muito maior do que essa aqui. Tem cores que eu consigo ver lá que aqui não tem. Certas tonalidades muito maiores do que aqui, né? Do que nós estamos vendo. É muito mais bonito, é mais nítido, certo? As cores, as formas, tudo é muito mais perfeito, nítido do que essa que nós vemos aqui. E você tem uma visão também muito maior do que esse olho consegue captar, né? Você vai além dele, tanto na frequência superior como frequência inferior, você expande a sua forma de visão, e isso pode acontecer o mesmo com o som, o ouvido, né? Você ouve mais, uma frequência muito maior lá no mundo espiritual do que aqui, nesse organismo aqui, tá bom? Falei um pouquinho mais de tudo isso hoje, né? Buscando exaltar, né, cada vez mais a presença desse anjo que está presente do nosso lado. Então preste atenção, bastante atenção, se você nunca prestou, de hoje em diante preste atenção, muita atenção nesse anjo que está perto de você, falando com você, talvez chamando a sua atenção por meio de outras pessoas, que utilizam essas pessoas para que você preste atenção, mude de vida, né? Então os acontecimentos que acontecem no dia a dia, preste atenção para que ele vai dando sinais para você, né? E que aí esses sinais sejam, né, e eu peço a Deus, cada vez mais nítidos, que você consiga perceber esses sinais com mais perfeição e faça mudanças de vida, tá bom? Então 30 e poucos minutos, gastei esse momento aqui um pouquinho com vocês. Estou aqui em Campinas, levando meu pai no médico e aguardando aqui, né? E nesse aguardar estou conversando com você, aproveitando esse momento, né? Aqui está tranquilo, estacionamento, não tem ninguém perturbando, então foi muito bom. E então, se você está aqui até agora, né, me ouvindo, tendo essa paciência de me ouvir, obrigado, né? Obrigado por estar aqui presente. E busque se inscrever no canal se não é inscrito. Aí embaixo tem uma bolinha, num cantinho, né? Então busque, se você clicar, né, no escrito aí inscrever-se, acho que é um quadradinho, né? Está escrito inscrever-se, né? Clica ali e você já é inscrito no canal, né? Não paga nada, não tem custo nenhum, viu? A vantagem que você tem, se você está gostando do canal, é que você vai receber, né, os vídeos, né? Vai vir lá, ó, saiu um vídeo, vai aparecer no seu celular em cima, assim, tá? Saiu um vídeo novo, tal. Daí você pode ir lá e clicar e vai poder assistir aquele vídeo de uma forma mais fácil. Eu não vou precisar ficar mandando para você. Eu tenho um grupo de pessoas que eu fico enviando, né? Porque muitos deles não conseguem, não entendem, não conseguem acessar o canal, né? E, enfim, eu busco ajudá-los para que consigam ver, né? Não posso fazer isso com todo mundo, mas com algumas pessoas que até pediram para mim, né? Eu envio. Mas você pode acessar o canal sozinho, sem eu precisar enviar, né? Quando você é inscrito, e só lá dar uma olhadinha nos vídeos que lá estão. Então mudei, né, experiência fora do corpo para anjo. É uma playlist, né? Com o nome agora Anjo, né? Eu busco falar sobre esses assuntos muito interessantes, e esse é o foco maior que eu quero colocar nesse canal, tá bom? Aí evangelizando de formas diferentes, né? Dependendo do gosto de cada um. E aos poucos vou descobrindo outras formas, né, de tocar as pessoas, tá bom? Então fique com Deus, não se esqueça de compartilhar com alguém da família, num grupo, né? Se você gostou, é importante, deixe o seu joinha, né? Lembrando que é uma vez só, tá? Se você clica uma vez, o joinha ficou lá, ficou escurinho lá, o positivo fica escuro, né? Se você clica na segunda vez, ele fica branquinho, daí você tirou, né? Então tem que estar lá escurinho, né, para que você tenha o joinha. Quanto mais joinha as pessoas que assistir vão dando,
Daí o canal vai interpretando que as pessoas estão gostando e passa para outro, para que outros possam assistir também, né? Aí meu objetivo único é que mais pessoas possam ver para poder entender e se aproximar das verdades, né? Que eu busco colocar para vocês e ser mais feliz, só isso. Não tem outro interesse, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por estar até agora aqui comigo, me ouvindo, né? E Deus te abençoe. Que você seja muito feliz. Tchau, tchau.